Fala comigo, Israel Silva por aqui! Vocês se lembram do vídeo que eu falei lá sobre geopolítica? Do exemplo que eu dei do Barack Obama? Se não, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo, que tá passando em algum lugar aqui da tela, e depois corre aqui para assistir esse, tá? No outro vídeo, eu dou dois exemplos relacionados à geopolítica e faço uma conexão com as nossas vidas. Eu tava viajando aqui, lavando a louça outro dia, e eu lembrei de um outro exemplo. E com certeza você deve ter estudado esse terceiro exemplo que eu vou trazer aqui lá no ensino fundamental. Mas a pergunta é, você se recorda do mapa de clima do mundo? Aquele desenho do globo todo colorido e que cada cor significa um clima diferente? Se não, só para refrescar a tua memória, a gente tem alguns tipos de climas no mundo, tá? E eu vou ser mais específico em apenas dois climas, que a gente pode dizer que são os principais, tá? Pelo menos para esse exemplo que eu vou trazer aqui. Clima tropical e clima temperado, tá? Resumidamente, o clima tropical, ele é um clima que tem duas estações bem definidas, tá? Tem o verão, que é quente e chuvoso, certo? E tem o inverno, que ele é ameno e seco. O clima temperado, ele é um clima, digamos, normal, tá? É um clima que a gente está acostumado, na verdade. É um clima que eu tô acostumado, tá? Porque aqui em Floripa a gente tem as 4 estações do ano bem definidas, tá? A gente tem o verão mais quente, o inverno mais frio, a primavera com as flores florescendo, tá? E o outono com as folhas caindo. Pô, Israel, beleza, mas o que isso tem a ver? Então, eu já te dei dois exemplos sobre o quanto o ambiente pode afetar as nossas vidas. E esse é mais um. Eu já disse que o ambiente ele define como somos e como agimos. E o próprio clima em que a gente vive nos afeta, ou para o bem ou para o mal. E você já parou para verificar quais são os países que contêm essas duas condições? Quais países são tropicais e quais são temperados? Se não, eu vou te dizer, tá? O clima temperado ele predomina na maior parte dos países da Europa, certo? América do Norte, parte da Austrália, China e Japão. Já o clima tropical, ele é encontrado em diversas partes do mundo, tais como o sudeste da Ásia, em países como Sri Lanka, Malásia, Tailândia, a porção central da África como Costa do Marfim, Angola e Quênia, América do Sul, América Central, países como Venezuela, Equador, Peru, Cuba, Costa Rica, Nicarágua, tá? E a Oceania, porção norte da Austrália, tá? Agora que você já conseguiu lembrar dos dois principais climas do mundo e já sabe quais são as regiões e países que pertencem a cada clima, eu vou te trazer outro dado interessante. Eu vou te descrever quais são as regiões e países que são denominadas desenvolvidas. Lembrando que países desenvolvidos são nações com elevado desenvolvimento econômico e social, tá? São países que possuem um PIB elevado, uma distribuição de renda homogênea, uma boa qualidade de vida, uma expectativa de vida alta, uma alta taxa de alfabetismo e um índice de desenvolvimento humano elevado, tá? E esses são os países desenvolvidos separados por posição continental. Olha só, continente americano, em países como Canadá, Estados Unidos, continente asiático, em países como Japão, Rússia, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, o continente europeu em países como Inglaterra, França, Alemanha, Suíça, Áustria, Mônaco, Holanda e outros, tá? A Oceania, tais como ilhas da Nova Zelândia e Austrália. Agora eu quero que você volte uns segundos no vídeo e veja quais são as regiões e países em que o clima predominante é o temperado. Eu não sei se você conseguiu perceber alguma relação entre país versus clima, mas por incrível que pareça, grande parte dos países em que o clima ele é temperado são países desenvolvidos. E por incrível que pareça, não existe nenhum país onde o clima é tropical que seja considerado desenvolvido. Porra, Gel, mas como assim? Como que o clima ele pode afetar economicamente o país? Bom, eu posso te dar alguns exemplos de fatores que contribuem para isso. Zika vírus, malária, febre amarela. Já ouviu falar nessas doenças? E sabe onde você encontra elas? Ou melhor, sabe qual é o clima
predominante dessas doenças? O tropical. Então, essas doenças só existem em países tropicais. Agora, imagina quando você está doente, né? Provavelmente, quando você está doente, a primeira coisa que você pensa e se preocupa é com o seu trabalho. Porra, quantos dias que eu vou pegar de atestado? Será que isso vai me afetar negativamente no meu trabalho? Será que eu posso ser demitido dependendo dos dias que eu vou ficar em casa? Mesmo que você não se importe com a empresa e coloque atestados de propósito, querendo ou não, o dinheiro que você vai pagar os seus remédios, ele vem da empresa que você trabalha. Então, você deveria se preocupar com isso, tá? E pelo lado da empresa, dependendo do tamanho da empresa, um funcionário doente, ele já acarreta uma porrada de problema, né? A empresa vai ter que aumentar os prazos de entrega, vai ter que fazer os clientes esperarem mais do que eles deviam, tendo a possibilidade desse cliente não ser mais cliente por conta do atraso, né? A empresa provavelmente vai ter que contratar algum funcionário para cobrir essa falta, né? De modo que não diminua a produção. E o que vai acontecer? Provavelmente esse funcionário vai ficar sobrecarregado e isso ainda pode causar um pedido de demissão. E assim, porra, vira uma bola de neve, né? Então, olha só o quanto um funcionário doente afeta a economia. Agora imagina uma população inteira doente, em crise, sem produzir, sem gerar riqueza, né? Outro fator que contribui para que o clima afete o país é o fator biológico. No tropical, o clima faz você suar mais, né? As nossas energias elas se esgotam muito mais rápido. Você se cansa com muito mais facilidade. E isso é óbvio, afeta diretamente a nossa produtividade. Além do fator biológico, a gente tem o fator cultural. Em meio àquele calor infernal, você vai preferir ficar em casa, trancado aí no seu quarto vendo esse vídeo? Ou você vai preferir chamar os seus amigos, passar lá na conveniência, pegar uma caixa de Brahma e se jogar pra praia? Então, até isso afeta a nossa produtividade. E para você não pensar que eu tô falando besteira, uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil é o sul do país. A região sul, ela é mais subtropical do que tropical. Então ela é mais parecida com o clima temperado, ou seja, aqui no sul a gente tem um clima mais equilibrado. E isso reflete também na produção da região. Então, o clima sendo tropical ou temperado, ele afeta diretamente a economia de um país por todos esses fatores aí que eu te citei, né? Agora, será que o seu temperamento ou o temperamento das pessoas que andam com você também não afeta diretamente a sua vida? Será que o clima da sua vida é temperado? Você mantém um clima equilibrado com as 4 estações muito bem definidas? Qual que deve ser o clima da vida do pessoal que quebrou tudo lá em Brasília? Coloca aí nos comentários, só para eu saber o que você acha. Você foca quando o assunto é alcançar os objetivos? Você curte quando já fez tudo o que tinha programado para fazer e aproveita o seu tempo livre da melhor forma possível e com as melhores pessoas possíveis? Você para e pensa com paciência e com cautela quando está na frente de uma decisão super importante que pode mudar a tua vida, sem ser afobado ou sem ser Maria vai com as outras? Você avança com toda velocidade, sem hesitar, sem se acomodar quando percebe uma oportunidade que vai alavancar o seu futuro? Se você respondeu não para todas essas 4 perguntas que eu te fiz, o seu clima predominante é o tropical. E eu já te expliquei o quanto as condições de um clima afetam o desenvolvimento de um país. Se simplesmente o fato de nascer em um país ou uma região específica coloca a gente muito atrás das demais regiões, imagina o quanto a sua vida pode ser prejudicada pelos ambientes e pelas pessoas que você escolhe andar junto. E essa é a principal diferença da geopolítica e você, porque você não tem um poder geográfico quando nasce. Você não tem como escolher em qual país você vai nascer, ou qual o clima predominante da região, ou quem serão seus pais, ou se vai ser inverno, se vai ser verão. Simplesmente você nasce num lugar determinado. Mas você tem total controle da geopolítica da sua vida.
né? Você não escolhe onde nasce, mas quando você tá grandinho, você é quem escolhe com quem vai andar e onde vai andar, né? Então, cuidado. Só porque aparentemente está tudo ótimo aí na tua ilha paradisíaca, aliás, que você acha paradisíaca, não significa que a onda, que o terremoto não vai chegar. Então, abra o olho e tente enxergar os pequenos sinais que você recebe. É muito melhor escolher os locais certos e as pessoas certas para andar com você antes que aquela onda gigante leve tudo o que tem pela frente, incluindo você. Certo? Gente, se você gostou desse conteúdo, comenta, curte, compartilha para geral, certo? A gente se vê numa próxima. Valeu, tamo junto!